Mônaco não é só um país. É uma ideia radical, levada até as últimas consequências. A ideia de que é possível construir um lugar onde tudo seja luxo, silêncio, beleza, perfeição, desde que os pobres não possam entrar. E não estamos falando de poucos pobres, ou menos pobreza. Estamos falando de zero. Pobreza. Você não vê ninguém chorando, mas também não vê ninguém explodindo de riso. Você vê carros de milhões, mas não vê garotos jogando bola na rua. Você vê mulheres lindas, impecáveis, enquanto metade do mundo luta para sobreviver a um país onde lutar não é permitido, onde sentir demais é um ruído, onde falhar é uma infração não declarada. Em Mônaco, a vida é limpa, organizada, luxuosa, mas também é vigiada, ensaiada, contida. Ser necessário, o desejo de ser visto, o desejo de ser respeitado por quem se é, não pelo que se tem. Neste vídeo, você vai entrar em um lugar onde o fracasso é ilegal, onde o luxo é regra, onde o silêncio domina. Mas o que você vai encontrar aqui? Talvez diga mais sobre você do que sobre eles. Mônaco não acolhe a pobreza. Ela não é combatida, assistida ou escondida. Ela é recusada, expulsa, bloqueada antes mesmo de entrar. Neste pequeno território de menos de 2 km², a estatística oficial declara índice de pobreza zero. Mas não se trata de um milagre econômico. Trata-se de um filtro, um sistema feito para manter fora tudo aquilo que destoa do brilho. Mônaco seleciona quem entra, quem fica, quem serve e quem some quando o sol se põe. A primeira barreira é o dinheiro. Morar ali exige mais do que status. Exige permanência financeira diária. Aluguéis partem de 10 mil euros mensais por imóveis pequenos. Restaurantes com entradas a 80 euros. Um café simples custa mais do que o almoço de uma família inteira no Brasil. Não há plano B. Ou você pode manter o luxo, ou você não pode permanecer. E quando alguém cai, por qualquer motivo, seja uma demissão ou uma crise pessoal, a queda não é amortecida, é o exílio. Como o caso de um funcionário que perdeu o emprego e, em poucas semanas, foi obrigado a deixar o país. Não havia onde se sustentar, nem espaço para recomeçar. Porque aqui, o fracasso não tem endereço. E se não tem onde morar, também não tem o direito de existir. O sistema é discreto, silencioso. Não há muros, mas há códigos. A pobreza não é combatida. Ela é pré-selecionada. Só entra quem pode manter a ilusão. Só permanece quem não quebra o feitiço. Porque em Mônaco, tudo precisa continuar parecendo intocável, imaculado. E para isso, a presença do fracasso precisa ser banida como uma doença contagiosa. Não há moradores de rua, não há filas em hospitais públicos, não há sinais visíveis de miséria, mas o que parece avanço, talvez seja anestesia. Porque se não há espaço para o erro, também não há espaço para o humano. Quando as luzes se acendem nos salões de mármore e os vestidos longos começam a desfilar sob o brilho dos lustres, há uma coreografia invisível acontecendo nos bastidores. Antes mesmo do nascer do sol, milhares de trabalhadores cruzam a fronteira de carro, trem ou van, vindos da França. Entram em silêncio como sombras discretas. Suas mãos preparam cafés, limpam piscinas, recolhem os excessos da noite anterior. Eles fazem Mônaco funcionar, mas jamais pertencem a ele. A elite brilha, mas alguém segura o espelho. E esse alguém não mora ali. Porque morar em Mônaco não é apenas privilégio, é uma seleção implacável. Esses trabalhadores, que são mais numerosos do que os próprios residentes, entram pela manhã e somem antes do anoitecer. São a classe invisível de um sistema que sustenta o luxo com o trabalho alheio, mas sem conceder a dignidade de permanência. Dormem fora, comem fora, vivem fora. Estão ali apenas para servir e desaparecer. Esse fluxo diário de não-residentes cria um tipo estranho de apartheid moderno. Não há cercas, mas há fronteiras invisíveis mais fortes do que qualquer muro. Quem limpa os iates não navega. Quem dirige os carros de luxo não tem onde estacionar os próprios sonhos. Quem arruma as camas de hotéis 5 estrelas volta para dormir em quartos pequenos nos subúrbios franceses.
A engrenagem funciona, mas o preço é pago por quem nunca será convidado para a festa. No coração de Mônaco, entre colunas neobarrocas e jardins perfeitos, está o icônico Casino de Monte Carlo. Ouro, mármore, espelhos. Turistas ricos entram com os olhos brilhando. Roletas giram. Champanhes estalam. Há um ar de fascínio e perigo. Tudo parece possível. Tudo parece permitido. Mas não para todos, porque em Mônaco há um paradoxo silencioso. Os próprios cidadãos do país não têm permissão legal para jogar no cassino que tornou o Principado famoso. Isso não é um erro administrativo. É uma política, uma norma, uma proibição deliberada. Os monegascos podem trabalhar ali, podem lhe dar as cartas, podem conduzir as apostas de milionários russos, árabes, americanos. Mas não podem participar. O espetáculo é deles, mas não é para eles. Como se o país tivesse criado uma vitrine tão preciosa que até seus donos foram afastados dela para preservar a aparência. A justificativa oficial é proteger os cidadãos do vício. Mas há algo mais profundo por trás disso, algo simbólico. É como se o Estado dissesse: vocês são parte da engrenagem, mas não do sonho. Não é apenas sobre jogos, é sobre acesso, sobre quem tem permissão para se perder e quem precisa manter a postura. É sobre o tipo de liberdade que existe apenas para os que podem pagar ou partir. O cassino se torna, então, uma metáfora viva. Um palco onde o país expõe sua opulência, mas restringe a humanidade. Porque até o direito de errar, de ceder ao impulso, de se arriscar, foi retirado de quem nasceu ali. É uma proteção que sufoca, uma segurança que limita, como uma redoma de vidro dourado, bela por fora, mas fria por dentro. E isso revela algo que vai além de Mônaco. Em muitos lugares do mundo, há instituições, espaços, símbolos que parecem públicos, mas não são. São propriedades estéticas de um sistema que decide quem pode sonhar e quem deve apenas manter o sonho funcionando. No caso do Casino de Monte Carlo, a exclusão é clara, legalizada, assumida. Mas quantas outras exclusões vestem ternos e falam em nome do bem-estar? Existe um tipo de beleza que parece ter parado no tempo. Uma estética quase esquecida no resto do mundo, mas que em Mônaco ainda resiste. Maquiada, vestida de seda, escondida atrás de óculos escuros de grife. Mulheres russas, italianas, francesas. Silhuetas impecáveis, andar calculado, gestos lentos e suaves, como se tivessem sido treinadas para serem eternamente desejadas, mas nunca plenamente tocadas. É a feminilidade clássica como vitrine, não como vínculo. Existe um tipo de beleza que parece ter parado no tempo. Uma estética quase esquecida no resto do mundo, mas que em Mônaco ainda resiste. Maquiada, vestida de seda, escondida atrás de óculos escuros de grife. Mulheres russas, italianas, francesas. Silhuetas impecáveis, andar calculado, gestos lentos e suaves, como se tivessem sido treinadas para serem eternamente desejadas, mas nunca plenamente tocadas. É a feminilidade clássica como vitrine, não como vínculo. Em meio ao concreto de luxo, elas se movem como obras de arte vivas. Mas como toda obra, também estão presas dentro de molduras invisíveis. A beleza ali não é livre, é exigida. É construída sobre sacrifício. Não há espaço para o desleixo, não há descanso. Não há tempo para ser apenas humana. O corpo se torna cartão de visita, moeda social, território de investimento emocional e financeiro. E o sorriso? Muitas vezes é escudo, um reflexo ensaiado de segurança que esconde cansaços que não se pode verbalizar. Por trás dos saltos altos e vestidos sob medida, mora uma solidão sofisticada. Os relacionamentos, quase sempre, orbitam em torno de contratos implícitos. Status, aparência, poder. A admiração é muitas vezes estética, não emocional. É um jogo onde o amor precisa caber dentro do luxo. E nem sempre o luxo comporta o amor. Ao caminhar pelas ruas impecavelmente limpas de Mônaco, tudo parece ter sido desenhado para impressionar. Fachadas que brilham, carros que desfilam como se fizessem parte de um cenário teatral.
Perfumes no ar que custam mais do que um salário mínimo no Brasil. E por alguns instantes, você se sente dentro de um filme. Mas logo percebe. Aquilo que parecia liberdade é, na verdade, um roteiro. E você não escreveu nenhuma linha dele. Há uma pressão silenciosa pairando sobre tudo. Uma expectativa não dita de perfeição. A liberdade aqui não se mede em escolhas, mas em aparências. Não é sobre ser quem se é, mas parecer sempre mais. Mais bem-sucedido, mais elegante, mais controlado, mais admirável. E nessa corrida invisível pela excelência estética, muitos perdem o fôlego da alma. Os sorrisos são contidos, as conversas discretas, os corpos controlados como se cada gesto pudesse ser julgado por olhos que jamais se mostram. Tudo é muito bonito e muito frio. É o tipo de beleza que encanta à distância, mas que, de perto, revela um vazio polido, difícil de explicar com palavras. Porque é o tipo de vazio que não dói de imediato. Ele te abraça devagar. Primeiro vem o deslumbre, depois o silêncio. Por fim, o cansaço. Em Mônaco, o dinheiro está em toda parte. Ele brilha nas vitrines, desliza silencioso nos restaurantes estrelados, desfila em carros que parecem naves e se insinua nos gestos contidos de quem aprendeu, desde cedo, a não exibir emoção. Mas há algo que o dinheiro não toca, e é justamente o que falta ali. O calor do afeto espontâneo. O toque humano que não custa nada, mas vale tudo. Não é que falte educação, pelo contrário. Todos são cordiais, prestativos, discretos. Mas é uma gentileza profissional, distante, protegida por camadas invisíveis. Ninguém encosta, ninguém invade, ninguém atravessa o território emocional do outro. E isso, para quem vem de um país onde o abraço é a vírgula da frase, pode parecer uma amputação sutil da alma. Você pode ter tudo: a vista do mar mais azul, o café mais caro, a segurança que acalma, o luxo que impressiona. Mas nada disso preenche o que só o contato humano desperta. Aquela sensação de ser visto de verdade, de ser tocado não só na pele, mas na presença. Em Mônaco, isso é raro, raríssimo, porque a proximidade virou privilégio íntimo, e a intimidade é o que mais escapa. Mônaco não precisa mudar. O mundo não precisa mudar. Quem precisa mudar, ou melhor, despertar, é você. Porque só quando você desperta, tudo ao redor ganha outra luz. Talvez, depois desse vídeo, você olhe para o seu bairro com outros olhos. Talvez repare naquele silêncio estranho no elevador. Talvez perceba o vazio atrás do volante de um carro caro. Ou talvez, só talvez, você comece a ouvir mais o que sente, mesmo quando não faz sentido. Essa é a verdadeira viagem. Aquela que atravessa você por dentro. Que não depende de mapa, de visto ou de status. Porque o lugar mais distante é aquele dentro de você que ainda está adormecido.